Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje, onde a gente vai mergulhar numa jornada de transformação, sabe? Sobre como um objeto aparentemente comum pode se tornar um instrumento de grande valor. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que é o centro de toda essa discussão. Imagina uma casa bem grande. Que tipo de vaso uma pessoa deveria escolher ser ali dentro? Essa jornada toda ela começa com um chamado para ser útil. É um processo, na verdade, de se separar de tudo aquilo que corrompe para se tornar um instrumento que serve a um propósito muito maior. E o texto base já coloca as coisas de uma forma bem clara. Numa casa grande, existem os vasos de honra, que são feitos de ouro, de prata, e existem também os vasos de desonra, feitos de materiais mais comuns, como madeira e barro. Com isso, o objetivo fica bem evidente, né? A meta é se esforçar para ser um desses vasos de honra. Um vaso que, no fim das contas, traz glória para o seu dono. Mas aí vem a pergunta, né? Como é que se faz essa transição? Bom, o caminho para se tornar um vaso de honra não é só uma questão de acreditar. Envolve ação, uma ação bem prática e intencional. Esse processo tem 3 passos que são, assim, fundamentais. O primeiro, se afastar de tudo que é errado. O segundo passo é se purificar de propósito, com deliberação. E o terceiro, finalmente, é se tornar um vaso que é santificado, útil e preparado para qualquer boa obra. E aqui tem um detalhe no texto original que é fascinante. A palavra grega para purificar aqui é ekatairó. E ela não significa uma limpeza qualquer, não. Ela implica um ato consciente, sabe? Uma decisão de limpar por dentro e se separar de tudo que contamina. Só que, claro, nesse caminho existe um obstáculo gigantesco. Uma verdadeira armadilha que impede essa limpeza toda de acontecer. E o nome dela é orgulho. O orgulho é apresentado como uma estratégia, uma tática mesmo, usada pelo inimigo para manter as pessoas aprisionadas, presas num estado de ofensa. E essa armadilha funciona de maneiras bem específicas. Ela impede que a pessoa admita qual é a sua real condição por dentro. Ela também alimenta uma mentalidade de vítima. E, claro, faz com que a pessoa se apegue à falta de perdão, escondendo a verdade de si mesma. E isso tudo nos leva a uma verdade fundamental. Ter sofrido uma injustiça não dá carta branca para viver preso a uma ofensa. Afinal de contas, como a gente costuma dizer, um erro não justifica outro, certo? Agora, vamos para uma outra fase dessa jornada, para entender como essa purificação realmente acontece. É um processo que é descrito como o fogo do refinamento. A ideia aqui é que as aflições, as provações, as dificuldades da vida, tudo isso é usado como um fogo de ourives, sabe? Aquele que purifica os metais preciosos, separando o que é bom do que não presta. E o resultado desse processo é um contraste gritante. De um lado tem um coração que se endureceu pelo orgulho, que resiste, e do outro tem um coração que passou pelo fogo, se tornou puro, maleável, flexível, como ouro puro, pronto para o uso do mestre. O calor dessas provações tem um objetivo muito claro: queimar e separar as impurezas. Coisas como a falta de perdão, a ira, a inveja, os ciúmes, tudo isso é exposto e separado nesse processo. E olha, esse processo é tão, mas tão difícil que até os próprios discípulos, sentindo o peso da coisa, pediram ajuda. O clamor deles foi: aumenta a nossa fé, para que tivessem força para conseguir perdoar as ofensas que se repetiam. Então a gente chega num ponto crucial. Toda essa jornada de purificação, ela não é um fim em si mesma. Ela tem um propósito maior, que é alcançar a liberdade e, a partir daí, se tornar um instrumento de reconciliação. Pensa bem, quando alguém sofre uma injustiça, o impulso natural, a tentação é o quê? É revidar, é pagar na mesma moeda. O problema é que isso só alimenta um ciclo vicioso e destrutivo de ofensas. O caminho para a maturidade espiritual passa justamente por quebrar esse ciclo. E como se faz isso? Superando as ofensas com graça e misericórdia, respondendo com paciência e, no final, fazendo de tudo para restaurar a paz. E aí, ao se tornar esse vaso purificado, a pessoa finalmente está preparada para sua boa obra, que é ajudar outras pessoas a também encontrarem essa mesma liberdade, a se livrarem de sentimentos destrutivos e caminharem em paz. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. De que maneira a escolha de responder com graça, em vez de com o fígado, pode transformar por completo um conflito na vida da gente?